Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andrés Costa, host do podcast, e sempre trago um convidado especial para falarmos aí de fundos de investimento. O convidado de hoje é o Fábio Odetta, do Sequer 11. Fábio, seja muito bem-vindo. Estávamos falando há pouco, né, antes de começar a gravação. Faz tempo que você não vem por aqui, hein? Tem muita coisa para a gente conversar. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Gostaria que você se apresentasse e aí também apresentasse a Sequoia, e aí sim a gente começa falando sobre o mercado e o que mudou, né? E também aí sobre o fundo. Obrigado, André, é prazer estar aqui de novo. Faz realmente bastante tempo que a gente esteve junto. Eu sou o Fábio, sou o CFO da Sequoia. Brevemente, a Sequoia, a gente é uma empresa que é com uma atuação muito profunda no mercado imobiliário. A gente nasceu ali com uma profunda convicção de todas as oportunidades que o mercado imobiliário traz. Por isso que a gente atua em diversas faces, diversas frentes do mercado imobiliário. Somos, sim, claro, gestores de fundo. Também temos uma atuação em incorporação no desenvolvimento imobiliário, focada mais aqui em alguns bairros de São Paulo. E temos também uma outra vertente que a gente chama de Real Estate Wealth Management, que é uma gestão patrimonial super exclusiva para clientes que tenham patrimônios imobiliários. Mas estamos à disposição aqui, é um prazer participar do seu podcast para responder as perguntas que vocês venham a ter. Maravilha! E já que você falou aí em questão imobiliária, antes da gente adentrar, né, no Sequer 11, como é que está o mercado imobiliário, né? O que mudou? Quais são as perspectivas? Porque estamos aí com anos desafiadores, né, desde a nossa última conversa. Esse ano tem se intensificado cada vez mais, né, Fábio? E o ano que vem tem eleição no Brasil. Então, como é que você pode fazer um panorama, né, do mercado, e o que você aí está vislumbrando a respeito? Tá bom, primeiro assim, o mercado imobiliário ele é obviamente muito grande mesmo, né? Então ele tem diversas, é difícil colocar uma única etiqueta em cima do mercado imobiliário como um todo, porque ele tem, muitas vezes, tem frentes que vão muito mal, frentes que vão muito bem no mesmo período por diversos motivos e diversos estímulos econômicos, sociais, demográficos, etc. Desde que a última vez que a gente falou, o mundo mudou bastante, né? O próprio mercado imobiliário e o Brasil também mudou bastante. A gente estava, se eu não me engano, ainda no começo da pandemia, todo mundo trabalhando de casa, aquela loucura toda que parece que faz 20 anos, mas faz só 3 ou 4 que aconteceu. E muita coisa aconteceu, né? Assim, eu diria que os principais e grandes fatores que influenciam, que mudaram significativamente os econômicos do mercado são, primeiro o custo de produção, né? Então a pandemia, naquele começo ainda que a gente ainda estava com muita incerteza, a gente ainda não tinha a capacidade de vislumbrar a disrupção na cadeia de suprimentos que ela trouxe, né? Então, os custos de produção, custos de mão de obra, os atrasos em concluir obras existentes, o custo da matéria-prima, tudo isso sofreu reajustes significativos que impactou demais o custo de reposição dos imóveis existentes, né? Então, enquanto em 2020 se construía um prédio em São Paulo de bom padrão, com 3, 4 subsolos, na faixa dos seus R$4.000 o metro, esse número hoje deve ter dobrado, assim, dependendo, obviamente, de cada região, cada particularidade de projeto, mas diria que os custos de produção chegaram muito próximos a dobrar num período tão curto. A segunda coisa que influenciou diretamente é o ambiente macro como um todo, né, mais especificamente manifestado nas taxas de juros, né, que é o índice do mercado macro que mais tem influência de curto prazo e direta na decisão das pessoas, porque influencia diretamente o custo de financiamento, né, financiamento em qualquer mercado de capitais, qualquer mercado que precise de altos investimentos de capital, financiamento é um estímulo muito importante, um fator muito importante. E o custo de financiamento hoje está muito mais alto do que ele era
na época da pandemia, né, que estava até em níveis artificialmente baixos ali para estimular o desenvolvimento econômico naquela ocasião que era necessário. Mas também porque investir no mercado imobiliário se torna comparativamente menos atraente, né, outras alternativas de baixo risco, boa liquidez disponíveis no mercado financeiro. Então, a quantidade de capital no nosso segmento diminui um pouco, por esses dois motivos. Então, aquela velocidade de aceleração não acontece com a mesma intensidade de antes. Mas não quer dizer que para, né? Nunca para. O mercado imobiliário nunca para, porque os drivers de demanda são muito mais. Vem de diversos lados, não vem só da taxa de juros, né? Vem de mudanças tecnológicas, mudanças sociais, mudanças econômicas, mudanças geográficas, assim por diante, mudanças comportamentais. Então, esses indicadores, essa situação macroeconômica acaba servindo mais de catalisador, né? Impulsionando, acelerando, oferecendo mais velocidade de desenvolvimento, mas é um segmento realmente que nunca para. Então, não só o custo, né, mas muita coisa mudou em relação à macroeconômica, à política, geopolítico. Então, tem série de fatores, né, que acabam influenciando, né, e com isso encarecendo aí o mercado. Mas agora, Fábio, vamos falar aí sobre o fundo, né? Como é que ele tem lidado aí com a concentração dos ativos? Como é que teve mudanças na carteira? Como é que ele está? Sim, não, o fundo bom, o Sequoia 3, ele é um fundo que a gente tem algumas premissas, né, de gestão, e a gente, a Sequoia, eu não mencionei na introdução, mas a Sequoia fez 35 anos no ano passado, ela foi fundada em 1989. E a gente, até por ter essa história tão longa, a gente sempre tem uma cabeça, uma perspectiva de longo prazo. A gente não costuma tomar decisões que tenham impacto no curto prazo. Quando a gente tem esse modelo de abordagem em relação às nossas decisões de investimento, isso acaba nos colocando em trilhos de disciplina. Então, a gente nos coloca aqui em parâmetros de atuação. Isso vale para a incorporação, vale para fundos, vale para todas as nossas áreas de atuação, que não nos deixa transgredir em relação às nossas convicções, né? Então, no caso do nosso fundo, especificamente, por que eu estou levantando esse assunto? Porque a gente tem alguns critérios pelos quais a gente segue uma disciplina de crescimento. Por exemplo, a gente só faz qualquer tipo de movimento de crescimento que agregue valor ao fundo, né? Não que seja benéfico para o gestor, porque tem alguma variável de curto prazo ali que vai melhorar as taxas recebidas pelo gestor. Então, assim, dito isso, ao longo desses anos, a gente recusou diversas oportunidades que a gente via que eram formas de o fundo crescer que não necessariamente estavam aliadas com o nosso cotista, justamente por ter essa visão que no longo a nossa atuação aqui tem muito mais valor em olhar para o longo prazo e atuar 100% das nossas decisões em prol do patrimônio, da rentabilidade do nosso cotista, do que tomar uma decisão com algum outro motivação em mente. O fundo, assim, você falou de concentração de ativos, assim, o fundo ele tem um mandato de investimento em 3 grandes categorias, macro segmentos do mercado imobiliário. Um é logístico industrial, o outro são lajes ou escritórios, né? E o terceiro é renda urbana, né? Que basicamente são aqueles pontos de varejo fora de shopping center. O fundo tem imóvel nesses 3, é um portfólio que a gente tem basicamente estável há 4 anos. E essa questão da concentração de ativos, né? Assim, tem algumas coisas interessantes. Apesar do fundo ter N fundos, né? Eu diria que até a maioria dos fundos disponíveis hoje na Bolsa tem um número maior de imóveis que o nosso, né? Que vai exatamente nessa sua pergunta de concentração de ativos. Eu diria que se a gente fizer uma medição
da vacância média desses últimos 5 anos, desde o fundo vai fazer 5 anos de mercado listado, né, de IPO, em fevereiro de 26 agora. Então, estamos muito próximos de ser 5 anos de mercado listado. Se a gente pegar esses 5 anos aqui e colocar e medir a vacância média nesses 5 anos de todos os fundos, eu diria que a gente deve estar no primeiro quartil, né? O fundo ele ficou de 21 até o começo de 24, com 100% de ocupação, apesar de ter 5 imóveis. A gente teve a primeira desocupação em fevereiro de 24, com a saída da Atento de um dos nossos imóveis no Rio de Janeiro, que a gente acabou de fazer um movimento de locação por um pedaço dele. A gente acabou de alocar 30% desse imóvel, reposicionando ele para o segmento de saúde. Então, a gente é super pró-crescimento, né? A gente acha que traz muitos benefícios a gente crescer o portfólio do fundo. Então, vai desde diluição de custos, aumento de liquidez, redução de risco, mas esse crescimento tem que ser feito respeitando alguns princípios, esses que eu falei de disciplina. Esses princípios, a gente não transgride, a gente não transige. Então, a gente só vai promover o crescimento do fundo se ele realmente for alguma coisa benéfica para o cotista, né? A gente, na falta de eu sempre tento achar um termo que é, em português, tão bem quanto em inglês, tem que ser accretive, tem que criar valor para o cotista e não diluir o patrimônio dele só por uma questão de crescimento, pelo crescimento em si. Você falou que ele tem 3 macrovertentes, né? Logística, lajes e renda urbana. Como é que está o mercado, né, desses microsegmentos, né? Macro, mas ao mesmo tempo micro quando a gente vai falar ali de economia. Como é que está a logística, né? Como é que tem passado logística? Como é que você está vendo a logística agora em 2025? Lajes corporativas, que é o que mais sofreu, né, dentre os segmentos existentes nos fundos imobiliários, que muita gente ainda torce um pouquinho ali, né, o nariz em relação a esse segmento, e também renda urbana, que explodiu nos últimos anos, né, desde que veio aí o primeiro fundo com essa tese mais clara, e o pessoal foi entendendo como é que funciona, né. Como é que você viu, como é que você está vendo hoje? Então, cada um deles tem diversos assim, tem uma dinâmica específica para cada um deles, e eles também têm subsegmentos dentro deles. Então, por exemplo, começando por Lajes. Lajes, você tem diversos universos, né? Você tem um universo, por exemplo, vamos pegar a cidade de São Paulo. Você tem o universo Faria Lima, que é um universo por si só, que tem uma baixíssima vacância, preços superando os R$400 por metro quadrado. A vacância existente hoje é basicamente decorrente de novas entregas, as poucas novas entregas que existem, pouquíssimos terrenos, dificuldade enorme de reposição dos ativos existentes, custo de CEPAC aumentando ainda mais o custo de produção, portanto, aumentando o valor dos ativos. A gente acha que esse é um posicionamento muito bom de ter, é um posicionamento defensivo, funciona bem em momentos de expansão, momentos de contração. Tem outras vertentes, né, que a gente tem menos preferência, mas tem fundos que conseguem navegar bem, que são os outros eixos de crescimento do mercado corporativo. Então, como a Faria Lima tem ficado muito caro, o eixo da Rebouças tem se desenvolvido muito nos últimos 5 anos, talvez a última vez que a gente falou ele estava um pouco engatinhando, mas agora tudo que foi entregue, o que está para ser entregue no eixo Rebouças é muito grande. O eixo Berrini, Chucrizadã, etc., ali, Chácara Santo Antônio, se desenvolveu enormemente, tem um grupo de ocupantes de empresas que tem movido para lá, porque tem um estoque de altíssima qualidade, fugindo aqui dos preços altos da Faria Lima, mas ainda com uma vacância alta. Então, assim, eu diria que da última vez que a gente falou, ainda tinha aquela dúvida na cabeça das pessoas, né, se as pessoas voltavam para se home office era uma coisa para ficar, ou se atrapalhar os escritórios. Acho que essa dúvida hoje está sedimentada, ninguém mais questiona a importância do trabalho físico, né, da presença física das pessoas, é uma tese que a gente tinha desde então, né, e continua valendo. Então, o segmento de escritórios a gente vê dessa natureza, quer dizer, isso falando de São Paulo, logicamente, que é onde a maior parte dos investimentos fica. Em Rio de Janeiro tem uma outra dinâmica
própria, né, entre Zona Sul com uma escassez ali grande de terrenos de produção, Barra da Tijuca com uma movimentação um pouco mais recente nos últimos meses e 12 a 18 meses, e o centro do Rio ainda com uma vacância muito grande, né, com muita produção nos últimos anos sendo feita sob uma perspectiva de desenvolvimento da região ali, que não aconteceu. Então tem muitos imóveis de diversos tipos de padrão, vagos ainda, né, e ainda não tem uma perspectiva muito clara de como essa região vai ser ocupada. Logística é um segmento que andou muito bem desde aqui dos últimos anos, né? Nada daquela tendência, diferente do home office, né, que a gente acabou de mencionar, nada da tendência que se comprovou, que era indicada para a logística foi revertida, então ela continuou desenvolvendo em diferentes tipos de velocidade, mas continuou se desenvolvendo muito bem. E o foco hoje em dia, eu acho que ainda está muito grande em alguns segmentos dentro da logística, né? Acho que tem ainda um espaço relevante para se desenvolver dentro do segmento de galpões refrigerados. A gente mesmo tem um imóvel com essa composição. E o last mile, né, que tem cada vez mais ainda uma procura grande das empresas para atender aquele atendimento rápido, específico e de alta eficiência para os clientes, que é uma tendência grande de todo o e-commerce, né, mundial. E, por fim, entrando um pouco mais na renda urbana, a terceira vertente aí de atuação no nosso fundo, esse é um segmento você falou que explodiu, eu diria assim, eu acho que explodiu a atuação de fundos, né? Então, principalmente na questão de varejo alimentar, alguma coisa de um varejo maior foi para portfólio de fundos, mas tem alguns segmentos de varejo que ainda estão não olhando sob a perspectiva do investimento em fundos, mas do mercado como um todo, que ainda tem uma série de questionamentos, de dúvidas como eles vão se desenvolver. Mais especificamente, aqui na própria cidade de São Paulo, com as fachadas ativas, né, que são, todo mundo deve estar acompanhando aí as notícias no jornal, que são incentivos que as incorporadoras têm e tiveram para desenvolver lojas embaixo dos empreendimentos, que não necessariamente ainda tem uma destinação compreendida, né, e muitas dessas incorporações desalojaram pequenos comércios ali para fazer prédios, e esses pequenos comércios não necessariamente estão retornando e ocupando os espaços que as fachadas ativas têm. O varejo físico tem uma série de desafios que nem sempre estão conseguindo ser atendidos pelo estoque existente. Então, esse é um segmento que ainda tem uma série de desafios e vertentes pouco exploradas aqui no mercado de fundos imobiliários, que eu acho que vão se desenvolver nos próximos anos. E perspectiva, né? Como eu falei, esse ano está se desenrolando de uma forma bem diferenciada do que se esperava, né? Se esperava que 2025 fosse melhor, apesar de uma taxa de juros 15%, que já estava desenhado no final do ano passado, mas temos 2026 também com uma série de situações que a gente ainda não sabe como é que vai acontecer, já que é o ano eleitoral. Como é que você vê esses três produtos e, né, para ter a cereja do bolo ali, né, Fábio, a taxação. Como é que vocês estão vendo tudo isso? Tá, vamos lá. Pergunta fácil de responder essa. Eu acho que tudo mudou para o mercado de imobiliário como um todo a partir da metade do ano passado. Quando as taxas de juros começaram a arrefecer ali no começo do ano passado, final de 23, o que atrapalhou demais foi a reversão da expectativa, né? Quer dizer, o mercado ele trabalha muito com expectativas, né? Então, com antecipações a movimentos. Então, quando a taxa de juros tinha um caminho claro de redução, depois que ela tinha atingido lá o patamar de 13%, 14% ao ano, e aí ele começou a cair, e quando
o Banco Central e o Comitê de Política Monetária decidiu reverter isso baseado ali na deterioração da qualidade das contas públicas, isso reverteu demais a expectativa dos investidores do mercado imobiliário como um todo. Então, esse arrefecimento que começou no ano passado, eu acho que ele atingiu seu ápice no primeiro trimestre desse ano, tanto em termos dos fundos imobiliários, mas também da atividade imobiliária como um todo. Agora ele está um pouco mais bem estruturado, talvez mais até por movimentos externos do que internos aqui no Brasil ainda. E aí o que você falou é a chave da questão, né? A eleição no ano que vem, dado ali como ela está se desenhando, provavelmente vai ter um comportamento binário, que ainda é difícil de prever qualquer lado, mas esse comportamento binário vai ser um ano de volatilidade, provavelmente baseado ali nas expectativas, nas pesquisas, até que se defina qual que vai ser o cenário de fato, mas eu acho que ele vai ter um comportamento volátil e binário, dependendo do resultado das eleições. A gente ouve falar de taxação, talvez seja algum movimento inevitável ali, porque os fundos imobiliários, eles são inerentes, eles têm um benefício, na verdade, não é que eles têm uma característica, eles têm um benefício fiscal. Qualquer movimento de retaxação, né, de revogação desse benefício fiscal, atrapalha, porque é um diferencial competitivo que esse segmento tem, que ele pode perder. Por outro lado, o que eu vejo é que os fundos imobiliários, eles são, na nossa visão, uma forma eficiente e inteligente de se investir em imóveis. Aí eu vou separar só o fundo de tijolos e o fundo de papéis. Na verdade, se eu refrasear a minha afirmação, eu diria que o fundo imobiliário é uma forma inteligente de investir em ativos imobiliários, sejam ativos reais, né, tijolos, sejam ativos papéis. Só que não a gente não vive só de benefício fiscal, esse segmento. Então, a gente está falando que é um segmento que tem um acesso, que ele provê um acesso muito grande a classes de ativos que poucas pessoas conseguiriam. Então, eu e você e muitas outras pessoas não conseguiriam ter um shopping center, uma laje corporativa, um galpão no seu portfólio, se não fosse por fundo imobiliário. Dá uma perspectiva, uma possibilidade de diversificação muito grande. Então, enquanto que se você não quiser investir em fundo imobiliário, quiser investir diretamente em imóveis, com R$1 milhão, você talvez consiga ter 1, 2, 3 imóveis. Com R$1 milhão você pode ter todos os imóveis do Brasil que estão embaixo de fundos imobiliários, se você quiser ser muito Caxias na sua diversificação, então um pedacinho de cada fundo. Na verdade, com muito menos do que isso você pode fazer. A liquidez, quer dizer, os custos de entrada e saída, quer dizer, liquidez imóveis, se quiser entrar e sair, demora, custa caro, fundo imobiliário é barato, é rápido. Então, a cerejinha do bolo ali, o final, é o benefício fiscal. Tudo isso que eu falei são vantagens competitivas super relevantes de investimento que os fundos imobiliários trazem para investimentos imobiliários como um todo. Aí, mesmo que haja qualquer tipo de taxação, qualquer tipo de perda de benefício, qualquer que seja, eu não acho que o fundo imobiliário vai perder suas vantagens competitivas. Tudo isso que eu falei continua. Né? Então, ele só pararia de fazer sentido quando as pessoas pararem de querer investir em imóveis, ou pararem de precisar investir em imóveis, que eu acho que não é o caso. Né? Então, além das pessoas quererem, é uma vertente necessária para a infraestrutura da economia. Então, enquanto tiver investimento imobiliário, que é algo permanente, eterno, necessário para a nossa vida, nossa infraestrutura e para o desenvolvimento econômico, vai ter fundo imobiliário com esses diferenciais competitivos que eu mencionei, independente de qualquer tipo de taxação ou não. Agora falando em outro ponto, né, que os investidores ficam sensíveis, né, e como é que a gestão faz isso? Ou seja, como é que a gestão do fundo equilibra a rentabilidade e preservação de valor patrimonial? Tá. Bom, vamos lá. Isso faz parte da estratégia de portfólio e do trabalho do gestor. Para mim, tem duas formas de enxergar isso. E eu sei que isso é um debate que, às vezes,
toma rumos que eu não necessariamente concordo do jeito que ele é debatido e conduzido na maior parte dos fóruns que eu acompanho. De um lado, a gente fala que muitas vezes o crescimento de fundos imobiliários as pessoas criticam por uma questão de diluição patrimonial versus rentabilidade, e eu enxergo dessa forma, eu enxergo um pouco diferente, né? Eu enxergo que a gente fala de dois lados da mesma moeda, quer dizer, um imóvel rentável, muitas vezes é um imóvel que preserva valor, não necessariamente. E do outro lado, que vem desse não necessariamente que eu falei, é da estratégia de portfólio do gestor, né, que é basicamente o mandato que ele tem e como que ele se comunica com os cotistas e como que os gestores conduzem o seu mandato em relação à atuação, especificamente na montagem de portfólio. Portfólios, eles podem ter diversas características, né? Um portfólio, da mesma forma que você pode investir em ativos financeiros que têm riscos mais altos e retornos esperados mais altos, e imóvel, você pode fazer a mesma coisa, você pode investir em imóveis que são altamente defensivos, que têm retornos esperados muito mais baixos, mas são uma proteção de valor muito maior, e imóveis que são mais características de alta rentabilidade, mas existem um risco maior. Então, nesse espectro aqui, a gente até chama de core, são aqueles imóveis de altíssimo valor, com baixo retorno esperado e baixo risco. Aí você passa por core plus, value added, e vai até aquele lado que é oportunístico, que já começa a entrar em que a criação de valor já começa a passar por algum tipo de transformação ou desenvolvimento. Onde cada gestor coloca posiciona o seu fundo, depende dele, e cabe a ele comunicar isso muito claramente para os cotistas, para que cada um tome a decisão em qual risco investir. Tem cotista, cada pessoa tem o seu perfil de risco. Tem cotista que tem zero, eu quero colocar meu dinheiro no maior seguro possível, e eu aceito ter um retorno mais baixo, mas eu quero ter zero oportunidade de perda ou de vacância no curto prazo. Aí você vai para aqueles imóveis de altíssima qualidade, eu mencionei ali, se for em Nádia Faria Lima, se for em Galpão, são aqueles BTS de empresas altamente sólidas, de contratos longos, etc. Esses são fundos que vão pagar um yield menor, naturalmente. Por outro lado, tem investidor que tem um apetite de risco maior e ele vai buscar, por causa disso, um retorno maior. Agora, o grande problema aqui é quando isso não é comunicado de forma clara, e alguém acha que está investindo de um jeito e acaba investindo num outro. Mas qualquer imóvel e qualquer montagem de portfólio, ele tem que passar por uma estratégia de entender essa relação risco-retorno que os imóveis trazem, da mesma forma que ou seria feito com um portfólio de ativos líquidos. Ainda em temas sensíveis, aproveitando o gancho em relação à questão estratégica, como é que você vê, Fábio, 3 pontos que um é mais recente, mas os outros 2, ao longo do tempo, tomaram um efeito ali que os investidores ficaram muito mais receosos ainda, e não sei se foi comunicação ou algo que os investidores estavam vendo que não é legal. Primeiro, emissão abaixo do VP, que é algo temeroso para os investidores. Alavancagem, que ao mesmo tempo que ela pode potencializar, né, em termos de lucro ao infinito, o prejuízo também. E tivemos casos no mercado, né, tanto positivos e alguns negativos que foram bem negativos. E o terceiro, recompra de cotas. Como é que você vê esses 3 pontos? Tá bom, vamos lá. Na ordem que você mencionou. Primeiro, desconto, emissões abaixo do valor patrimonial. Esse é um ponto que eu acho que o mercado tem uma visão um pouco divergente da nossa. Parece, quando eu vejo emissões de outros fundos, até dos nossos ali nos últimos anos, me parece que essa é a única métrica, a métrica mais relevante que todo mundo usa para criticar gestor quando uma emissão é feita abaixo do valor patrimonial. Quando que, na verdade, essa é uma das métricas. Tem N outras que podem, inclusive, invalidar essa métrica, que muitas vezes são deixadas de lado ou são negligenciadas
por investidores ou por cotistas na hora de avaliar a qualidade de uma nova emissão. Eu digo isso porque seria muito fácil para um gestor fazer uma emissão acima do valor patrimonial, mesmo quando ele tem algum desconto, comprando um imóvel caríssimo. Se a gente fizer uma compra de um imóvel caríssima e fazer uma emissão acima do valor patrimonial, que eu digo a qualquer gestor em qualquer fundo, isso pode ser prejudicial, diluir o patrimônio do nosso cotista. Lembra que eu tinha falado de accretive? O oposto de accretive é dilutive. Por outro lado, alguém pode fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial e fazer uma excelente compra, uma oportunidade, uma entrada que só aquele gestor tem de alguma forma, que ainda assim permite criar valor naquele portfólio. Então, eu recomendo a todo mundo, quando for avaliar uma emissão nova, em qualquer que seja o fundo, que seja feita uma avaliação completa daquela emissão. Para mim, não quer dizer que uma emissão abaixo do VP é ruim, muito menos que uma acima do VP ou no VP é boa. Isso tem que ser analisado em conjunto com a qualidade do imóvel, a qualidade da renda que aquela emissão está trazendo para aquele fundo. Se encaixa no portfólio, se aquele crescimento faz sentido para o fundo. Uma vez olhada a emissão de uma forma global, holística, aí sim é possível avaliar se aquele movimento que o gestor fez é benéfico ou não para o patrimônio dos cotistas. Então, eu só refuto a questão de olhar especificamente para essa métrica. Para mim, essa é uma das métricas que tem que ser olhada em conjunto com o resto da característica daquela emissão. Para o segundo ponto que você mencionou com relação à alavancagem, a gente é muito conservador em relação à nossa gestão de portfólio, né? O fundo hoje tem 0 alavancagem, já teve uma alavancagem no passado, que era mais herdada do passado do que a gente promoveu. E a gente não tem nenhuma recusa em relação à alavancagem. A alavancagem traz alguns benefícios, desde que seja feita de uma maneira certa. E aqui no Brasil, a gente tem que ser extra cautelosos, né? A alavancagem no mundo inteiro, principalmente em mercados desenvolvidos e estáveis e maduros, ela funciona de uma forma porque os instrumentos são muito mais consolidados, os emissores muito mais pulverizados, as taxas muito mais baixas. Então, ele funciona numa equação que aqui não funciona. Na nossa visão, aqui não funciona. Então, a gente acha que LTV tem que ser muito mais conservadora do que as métricas que são utilizadas lá fora. LTV é uma métrica de dívida dividida pelo tamanho do patrimônio, né? Portanto, o percentual de alavancagem que aquele fundo ou aquele portfólio tem. A gente acredita em LTVs muito baixos aqui no Brasil, porque os custos de emissão são altos, né? Os custos da dívida são altos, muitas vezes mais altos do que a rentabilidade que aquele imóvel traz. Portanto, você gasta mais nos juros do que o aluguel gera. Então, isso atrapalha demais o portfólio de um fundo. Qualquer alavancagem, ela aumenta o risco de uma carteira. Então, eu acabei de mencionar numa outra pergunta sua, a questão de montar portfólios em relação a risco e retorno. Alavancar, além daquilo de montagem de portfólio, a alavancagem é mais um elemento que traz aumento ou diminuição de risco naquela carteira. Então, quando qualquer pessoa for investir num fundo, tem que olhar não só a qualidade do portfólio, mas qual é a alavancagem que aquele portfólio está submetido, e para ver se você está confortável em ter aquela alavancagem para você, porque você vai ser dono de um pedaço daquele portfólio uma vez que você investe naquele fundo. Então, você está confortável com aquele custo, com aquele perfil de amortização, com aquele LTV, né, com o percentual de alavancagem que aquele fundo está, e fazer a sua avaliação própria. Cada pessoa tem o seu perfil de risco. Tem gente que está confortável com níveis altíssimos de alavancagem e está tudo bem. E tem gente que é altamente conservadora e não gosta e prefere ter fundos desalavancados. Então, de novo, o mais importante é conhecer onde você está investindo. Eu sei que demora, às vezes é chato, é difícil de ler relatórios, a gente tenta fazer o máximo de transparência e completude possível nos nossos relatórios, mas nem sempre, né, todos os relatórios trazem todas as informações. Então, é muito importante essa diligência.
Então, recompra de cotas eu vejo com ótimos olhos, né? Assim, no final das contas, recompra de cotas é muito parecido com recompra de ações em empresas listadas. Recompra de cotas é uma forma do fundo devolver dinheiro para o cotista. Quando o fundo devolve dinheiro para o cotista, ele tem duas formas: ou ele distribui dividendos, ou ele recompra cotas. É transferência de dinheiro do fundo do cotista para do patrimônio do fundo para o bolso do cotista. Tem mais de um jeito de fazer. Não vejo problema nenhum um fundo reservar um pedaço do seu patrimônio, das suas distribuições. Eu vou distribuir menos esse mês, que eu vejo a oportunidade de recomprar as nossas cotas aqui. Eu acho que até é inteligente fazer isso dentro de algum certo contexto. Então, quando a CVM permitiu, que até outro dia não era permitido que o fundo imobiliário fizesse isso, eu acho que é um movimento muito bom que tende a aumentar as possibilidades de um fundo retornar o dinheiro para o cotista. Você comentou no começo em relação à questão ali da emissão do VP e que os investidores eles têm que observar realmente como é que está sendo formado, né, essa emissão e se isso vai agregar ou não valor. Como é que vocês, enquanto gestores, podem fazer essa comunicação? Eu sei que tem algumas travas e é interessante você trazer também esse ponto, que há travas, porque você pode estar no meio de uma negociação e se você falar demais, né, acaba ali virando os olhos de outras gestoras e, consequentemente, pode ali dar uma atrapalhada, vamos colocar assim, na negociação. Mas como é que você vê que o gestor pode comunicar que fazendo aquela emissão ou no VP, ou abaixo do VP, ou acima do VP, ele vai agregar valor? Então, a comunicação do gestor tem que ser clara e mais completa possível dentro dos parâmetros que ele pode divulgar. Quando uma negociação dessas é feita, né, quando algum crescimento de fundo é feito, em geral, tem uma questão de ovo a galinha aqui, porque você vai comprar imóvel com dinheiro, só que você vai captar para comprar imóvel. Algum deles você tem que fechar antes do outro. É impossível fechar os dois ao mesmo tempo. E, de um lado, você tem que convencer um proprietário de um imóvel que vai te vender a esperar você captar, do outro lado tem que mostrar para aquele cotista. Nem sempre os timings casam direitinho como a gente gostaria. E às vezes você tem que realmente ir ao mercado com algumas incertezas ali, ou dependendo de alguma due diligence, por exemplo, ou de uma negociação finalizar. Porque nenhum cotista quer colocar dinheiro num fundo e depois descobrir que o dinheiro está lá parado por meses e meses e o gestor não conseguiu alocar. Isso já aconteceu no passado e muitas gestoras foram criticadas por isso, né, por ter excesso de caixa no balanço do fundo, não conseguia alocar. Então, de fato, e é compreensível que o investidor fala assim, se eu for deixar um CDI, deixa comigo aqui, não preciso deixar com você. Eu vou te dar o dinheiro quando você for comprar um imóvel. Então, é compreensível que aconteça isso. O que as pessoas têm que só ter a cabeça aberta aqui realmente, muitas vezes, essa emissão está sendo feita do jeito que aquela circunstância permitiu. Então, é possível que uma negociação esteja em andamento, que não é possível falar tudo, mas que as características dessa emissão têm que estar muito claramente comunicadas, né? Senão as pessoas se sentem inseguras em ou colocar dinheiro ou ver seu patrimônio diluído em algo que elas ainda não estão sabendo exatamente o que vai acontecer. Mas tudo isso, assim, comunicação, na minha visão, ela sempre tem que pecar pelo excesso. Então, vai por mais, quanto mais comunicar, quanto mais clara for a comunicação, melhor será a relação cotista-investidor, cotista-gestor. O que a gente faz, além dos nossos relatórios, além de todas das nossas iniciativas tradicionais, a gente faz uma live. Eu não sei se tem outros fundos que já tem um hábito de fazer, faz 4 anos, mais de 4 anos que a gente faz lives mensais, todo mês a gente vai lá, faz uma live, abre, responde sempre as perguntas que chegam para a gente, explica, coloca a gente em contato com o investidor, para ele perguntar diretamente para a gente, sem precisar ter canais obstrusos. Então, essa comunicação para a gente é alguma coisa super relevante e que é um pilar fundamental da nossa relação com o investidor. Exatamente. E tem uma outra forma agora, né? É de você adquirir através de emissão de cotas, né?
Ou seja, você está comprando e você está emitindo cota, o vendedor vai pegar aquelas cotas ali do fundo. Então, tem várias alternativas também hoje para ser feito, né? Não necessariamente A a gente emissão fez de novas isso, cotas né? para investidores também, né? Isso, em 2021 a gente fez uma emissão que a gente comprou um imóvel com cotas, o equivalente à troca de ações ali no mercado corporativo, e é uma forma totalmente válida, né? Tem seus prós e contras, né? Não é, às vezes é sempre mais complicado do que parece, mas é uma forma totalmente válida e às vezes a única disponível para fazer uma aquisição. Exatamente. Momentos como nós estamos, que grande parte aí dos fundos estão abaixo do VP, né? E não tem uma perspectiva, essa já é uma alternativa, né, Fábio? Uhum, é uma alternativa, com certeza. Inclusive, né, como é que você está avaliando em relação ali o Secret tá subavaliado, né? Como é que você, enquanto gestor, vê essa questão? Tá, a gente fez uma análise uma vez, a gente até apresentou na nossa live, nossos relatórios, bem detalhada com relação a isso. Assim, existe o mercado de fundos imobiliários brasileiro ele é muito pulverizado. Enquanto a gente deve ter alguma coisa de 3 a 4% do tamanho do mercado americano, a gente tem mais do dobro de fundos listados do que tem nos Estados Unidos, né? Então lá tem 200 e pouco, aqui tem quase 500 ou mais de 500, algo nessa ordem de grandeza, para um mercado que é uma fraçãozinha do que é o mercado de lá. Então, são muitos mais fundos muito pequenos, para um mercado que é muito menor. Tem muito menos, tem 2 milhões de investidores, lá tem 90. Então, sobra muito pouca gente para muito fundo. Então, esse cardápio muito grande faz com que seja muito difícil ter liquidez para todo mundo, né? A liquidez ainda é baixa. Eu acho que até num dia qualquer, bateu meio-dia, uma ação da Bolsa deve ter mais liquidez que o dia inteiro de todos os 500 fundos imobiliários somados. Pegar uma Vale ali da vida, ela deve negociar até o meio-dia mais do que o mercado de fundos imobiliários inteiro somado. Então é um mercado que ainda é incipiente. Então, quando você coloca tudo isso no mesmo patamar, no mesmo contexto, vão sobrar um monte de fundos mal precificados. E a gente se coloca entre eles. São fundos que são quase que permanentemente negociados a valor. Permanentemente, que eu digo até agora, né? Porque a gente acredita que sempre com o passar do tempo, com aumento de liquidez, com aumento de informação, com mais participação e mais educação nesse segmento, essas oportunidades, esses descontos vão acabar sumindo, porque esses descontos realmente são oportunidades e tem muita gente que captura. E aí, quanto mais a gente captura, menos elas se manifestam. Então, no longo prazo, sim, eles vão sumir. No longo prazo, não vai ter tanta ineficiência na precificação de fundos. Um dos caminhos para isso também é a consolidação. Esse é um mercado que precisa passar por algum tipo de consolidação. Dá para ter 500 fundos imobiliários listados aqui no Brasil. Algum disso aconteceu, acabou o regulatório, está ficando cada vez um pouquinho mais palatável e pró-consolidação, mas ainda tem muito caminho a percorrer. Mais uma vez, essa análise que eu mencionei, a gente fez plotou num gráfico, a gente pegou só os fundos de tijolo, para comparar com os nossos, né, para ser a mesma base de comparação, e só plotou duas coisas, desconto num eixo e tamanho no outro. E você via que só o tamanho, a variável tamanho, respondia por quase 50%, ela explicava quase 50% do fator desconto nos fundos. Ou seja, quanto menor é o fundo, presumidamente, né, menor é a liquidez dele, e menor a liquidez, menor é a eficiência da precificação. E isso tem, não é só gente, deve ter ali algumas dezenas de fundos médios e pequenos que tem uma precificação incorreta, porque eles têm uma liquidez baixa. Então, assim, isso a gente já tentou exemplificar de N formas ali para o mercado. Hoje, o nosso portfólio ele é negociado abaixo de R$2.000 o metro. Então, como eu falei, quando você investe em imobiliário, você investe em imóveis. Não dá para saber. Quando você compra um portfólio, você sabe exatamente quanto você pagou por metro quadrado naqueles imóveis ali. E o nosso fundo está sendo negociado a 1.900 alguma coisa reais o metro quadrado.
quando você abre por imóvel, o nosso imóvel mais caro negociado é R$ 4.300 o metro quadrado, quer dizer, uma loja embaixo do Habitat, locada para o Saint-Marché, super alta qualidade, com um inquilino bom, uma loja de 3.500 metros quadrados, e o nosso imóvel mais descontado é negociado a R$ 1.300 o metro quadrado. Quer dizer, imóvel urbano não é um terreno rural, é um imóvel urbano desenvolvido, que é o que a gente alocou agora para o grupo Notre Dame e a Rap Vida. Então, assim, são preços absurdamente descontados em relação ao custo de produção, em relação ao valor intrínseco que eles têm. Tanto que o valor patrimonial é uma opinião, é a opinião de um profissional, de um avaliador, e a opinião do mercado é a soma coletiva de todos os trades que acontecem, é bem diferente. Mas o motivo não necessariamente é racional. Se fosse racional, eles acabariam convergindo de uma forma ou de outra. Então, a gente confia muito que até iniciativas como essa, de ter um podcast, de aumentar a visibilidade, de explicar e educar melhor o mercado, ajudam a tomada de decisões mais racionais, e no futuro a gente trabalha e espera que esses gaps sejam cada vez mais reduzidos. E, Fábio, quais são os planos da gestão para expandir o portfólio nesse cenário, no cenário futuro próximo, desafiador? Como é que vocês aí... Existem muitas. Como eu falei, o grande empecilho nosso é esse desconto, né? Porque, assim, qualquer emissão, é difícil equilibrar todos os pratos de uma vez só, atender todas as variáveis quando o desconto é tão grande. Mas você tem que comprar imóvel bom, você não pode comprar imóvel ruim para piorar a qualidade do portfólio. Você tem que comprar imóvel com altíssimo cap, né, com preço baixo suficiente para ele ser muito rentável, competindo com outros fundos que têm talvez uma vantagem competitiva melhor por não ser negociados com tanto desconto. E, por outro lado, a gente é super caxias aqui, como eu falei, na disciplina de execução, na qualidade do que a gente vai fazer com o nosso portfólio e como a gente vai promover esse crescimento. Então, a gente prefere não trazer imóveis que seriam excelentes, cairiam com uma luva ao nosso portfólio, a esperar momentos esperar momentos futuros, a trazer algum imóvel agora que vai trazer uma animosidade grande entre a gente e os cotistas, porque de uma forma ou de outra vai acabar diluindo o patrimônio deles. Isso independente daquela discussão de AVP ou não AVP. Então, assim, a gente busca a forma que a gente está imaginando promover isso através de reciclagem, né? Reciclagem, a gente é super fã a gente que gere portfólios aí há 30 anos, né? A gente tem uma cabeça que qualquer portfólio imobiliário tem que ser reciclado, de uma forma ou de outra, porque as cidades mudam, os comportamentos mudam, as economias mudam, a geografia muda. Então, eu sempre uso como exemplo o centro de São Paulo. Se há 40 anos quem tivesse imóvel de escritório no centro estaria no melhor lugar de São Paulo, estaria um imóvel super valorizado. Passados 40 anos, quem manteve aquele portfólio lá não reciclou, perdeu uma parcela super relevante do seu patrimônio. Então, a reciclagem ativa tem que acontecer, porque nenhum imóvel é eterno e perene para sempre. Alguma coisa sempre precisa ser feita no meio do caminho. Agora, você tem que fazer isso de forma estratégica, inteligente, sem uma pressão de curto prazo. Muitas vezes há uma vacância aqui que causa algum prejuízo de curto prazo, causa uma pressão para que um gestor promova algum tipo de reciclagem ou de venda, que não necessariamente é feita da melhor forma possível, né, com essa inteligência que eu mencionei aqui. Então, o mais importante é esse. Acho que tem reciclagem, pode e deve ser feita, a gente deve e quer fazer isso no nosso fundo ao longo do tempo, mas sempre respeitando os princípios de preservação de valor do fundo. Assim, mais recentemente, tá? A gente teve uma vacância do imóvel que começou em março de 24 e perdurou até agora, até agosto de 25, de um pedaço de imóvel que a gente alugou. Nesse período, passa um ano, começa a ser cotista, vocês não vão vender esse imóvel, tá vago, não tem um ano, um imóvel, não é chato, ninguém gosta,
Mas é normal, acontece, todo portfólio imobiliário é isso, não é renda fixa. Então, acontece situações como essa, que você não pode deixar a circunstância do momento ditar a sua estratégia de longo prazo. E isso aqui a gente, como gestor, não pode se deixar levar. E pressão aconteceu com a gente agora, então eu sei que acontece. Mas uma estratégia macro, bem feita, logicamente, sempre tem que prevalecer em relação a pressões de curto prazo. Fábio, gostaria de te agradecer por você ter vindo aqui. Não fique tanto tempo sem vir conversar conosco aqui no podcast. Gostaria mais uma vez de te agradecer. Queria que você deixasse as suas considerações finais e as mídias sociais para o pessoal conhecer mais a Sequoia, conhecer mais o Sequoia 11. Ficou com alguma dúvida? Teve alguma questão para enviar para vocês? Como é que faz? Vamos lá, primeiro eu agradeço muito aí o seu convite mais uma vez, é um prazer enorme a gente participar aqui do seu podcast, que tem se desenvolvido, crescido bastante desde a última vez que a gente falou. Continuamos sempre à disposição para novas discussões, novos debates como esse, que são sempre super enriquecedores e prazerosos para a gente. Do nosso lado, a gente permanece à disposição de você e também dos investidores, da sua audiência aqui, para qualquer que seja a dúvida, agradecemos também o interesse ao nosso portfólio, ao nosso fundo. O ticker do fundo é SECR11, ele é o Sequoia 3 Fundo Imobiliário. A gente tem uma transparência, uma disciplina operacional, um nível de comunicação com os gestores com os cotistas muito acima da média. Convido todo mundo a conhecer o nosso portfólio, né? O site do fundo é secr11.sequoiaproperties.com.br. O nosso e-mail, o nosso canal de RI é o ri@sequoiaproperties.com.br. Também estamos presentes aí nas redes sociais, né? Nas mídias sociais como um todo. Então, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, estamos sempre abertos aqui a qualquer que seja a manifestação do mercado em geral, dos cotistas. Todos os meses a gente está disponível ali no YouTube, não só para quem é cotista, mas para você, para qualquer analista, para qualquer público em geral que queira se interessar pelo nosso fundo, fazer pergunta para a gente. A gente está lá à disposição literalmente todos os meses no Sequoia 10 Minutos. E agradecemos mais uma vez aqui o seu convite e estamos à disposição aí para qualquer que seja a próxima conversa dessas. Maravilha, eu que agradeço, Fábio. E pessoal, até o próximo episódio. Se não é inscrito no canal no YouTube, se inscreva, acione o sino e deixe seu like, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas conheçam diretamente da fonte como é que o fundo está e como é que o fundo funciona. Também estamos nas principais plataformas de streaming. Mais uma vez, obrigada, Fábio, e até o próximo. Tchau, tchau.